Ambição e ganância são coisas bem diferentes. Estou escrevendo um texto sobre economia criativa, uma introdução a uma coleção sobre economia criativa, essa nova maneira de se pensar a economia no mundo, e veio na minha cabeça, sempre funciona por meio dos mitos, das mitologias, e tem um mito muito interessante tratando sobre riqueza, tratando sobre a geração de riqueza, ou o desejo humano de se gerar riqueza, que é o mito do rei Midas, que é engraçado como ele se tornou uma espécie de paradigma da bem-aventurança, né? da coisa boa, de ser capaz. Imagina você tendo o dom, tendo o talento de qualquer coisa que você toque, isso se transforma em ouro. Imagina a sensação de colocar a mão em qualquer objeto, em qualquer coisa, e essa coisa se torna ouro. É interessante isso, ao mesmo tempo uma bênção, mas talvez, e certamente essa é a ideia lá que os gregos querem nos colocar, muito mais próxima de uma maldição, de uma terrível maldição. Midas é rei, né, de uma região chamada Frígia. A Frígia era também muito conhecida por ser uma região associada aos mitos e aos rituais dionisíacos, ao culto ao deus Dionísio. Dionísio, como vocês sabem, é o deus é o deus Baco, né? É o deus das bacantes, é o deus do teatro, do vinho, da festa, da bebedeira, do êxtase, né? E essa região toda é, de alguma maneira, devotada ao deus Dionísio. O rei Midas, ele próprio era iniciado nos rituais dionisíacos, e conta a lenda, conta o mito que numa determinada época, uma criatura chamada Sileno, que é conhecido por nós aqui bem próximo à ideia do deus Pan, da divindade Pan, né? Aquele ser que da cintura para cima é um homem, da cintura para baixo é um cabrito, um carneiro, e também vive ali associado às florestas, à natureza, e é um deus do exagero, né? Então quando ele come muito, quando ele bebe muito, quando ele acorda atrás das ninfas e corre atrás das ninfas para ficar com elas, enfim, é um deus que faz muito. Esse é o Sileno. E ele é encontrado pelos guardas do rei Midas, completamente bêbado, quase em coma, e é levado para a presença do rei Midas. E Midas, para que ele tome uma decisão, o que fazer com essa figura, Midas já reconhece, porque ele próprio é um iniciado nos rituais dionisíacos, e dá toda a acolhida para Sileno, como um verdadeiro deus. Então um banquete é oferecido, roupas novas, enfim, ele é super bem tratado, e no final desse processo todo ele é conduzido pelo próprio rei Midas até a presença de Dionísio, que devolve ali o Sileno e tal. Bom, Dionísio fica agradecidíssimo a Midas e concede a ele um desejo, qualquer desejo que ele quisesse. Então ele podia escolher o que ele quisesse e isso seria concedido. Então imagina o próprio deus Dionísio te ofertando a possibilidade de você escolher alguma coisa, que você quiser. Tem um outro rei que recebeu exatamente essa mesma acolhida de Deus, né? No texto bíblico. Salomão recebe essa possibilidade também de Deus, né? Deus em agradecimento pelos feitos de Salomão. Só que Salomão foi muito mais sábio do que Midas, né? Ele escolheu justamente a sabedoria. Midas não, ele tomado pelo desejo, tomado pela ganância, tomado pela cobiça, ele deseja que ele tenha o talento de qualquer coisa que ele toque se torne ouro. Isso foi um êxtase durante um bom tempo. Então ele começa a tocar as coisas, as árvores, os objetos, e tudo começa a se tornar ouro. Ele entra em êxtase e vai se tornar o homem mais rico, mais poderoso do mundo, até que chega o momento dele ir almoçar, ele ir tomar a sua primeira refeição, e ele percebe que isso é impossível, porque qualquer coisa que o seu corpo tocava se transformava em ouro. Então o vinho se transformava em ouro, o pão se transformava em ouro, e ele vai morrer de inanição. Ele percebe isso, e na verdade a bênção que ele escolheu era uma terrível maldição, e esse talvez seja o grande recado dos gregos, né?
a ideia de que a cobiça desmedida, a ganância desmedida, ela no final das contas é destrutiva da própria natureza e da própria natureza humana. Dionísio é um grande sábio, um deus da natureza humana associada à natureza como um todo e da harmonização desses dois grandes elementos. E ele percebe que a ganância vai ser destrutiva e ele dá ali um grande recado, uma lição clara para Midas. Esse mito, estranhamente no senso comum, né, nosso, se transformou numa espécie de paradigma de coisa boa. Quer dizer, eu quero ter o toque de Midas, né? Não é raro você ouvir isso, as pessoas querendo ter esse toque de Midas, quando na verdade, no final das contas, esse processo é um processo da ganância e da autodestruição e da destruição da natureza como um todo. Uma nova perspectiva é necessária para esses novos tempos. Uma perspectiva da empatia, uma perspectiva da compaixão. Nós fomos regidos pela ganância durante essas últimas décadas, esses últimos séculos. Tem o filme Wall Street, a primeira versão, com Michael Douglas. O subtítulo do filme é justamente isso: Greed is good. A ganância é boa, a ganância se tornou uma virtude dos tempos modernos e da nossa inserção no capitalismo. E a gente está vendo aonde isso está dando, né? A destruição do planeta, a destruição das relações, a ganância, no final das contas, destrói o ser humano e destrói o ser humano pela inanição. Uma nova perspectiva é necessária e é uma perspectiva justamente associada ao oposto da ganância. A ganância é a satisfação dos desejos no seu mais alto grau e sem olhar para o outro, sem olhar para esse grande outro, a grande natureza, e sem olhar para esse outro que habita em você mesmo. Ou seja, é uma destruição de si mesmo. Já no caso da empatia, o valor é o exato oposto. O elemento empático, a capacidade de se colocar na visão do outro, a capacidade de sentir o que o outro sente, é justamente o elemento e a virtude da compaixão que talvez nos dote de algum futuro possível. Somente a empatia e a compaixão será capaz de salvar-nos como gênero humano e como espécie humana. Fujamos então da sensação de Midas.